Seminário no ar, curso bíblico sobre graça e salvação. Aula número 20. Assunto: a porta do reino de Deus. O reino de Deus tem uma porta, mas antes de falar sobre essa porta, é necessário colocar que você tem que tomar uma opção. Por que você tem que tomar uma opção? Por que esse tem? É claro que a opção pode ser permanecer onde está. Não só você, mas todos que se deparam com a bifurcação de uma estrada, quando compreendem que eles têm que escolher um dos dois lados, é claro, é evidente que eles vão escolher um dos dois lados. No caso, nós temos apresentado que existem dois reinos que se combatem entre si, dois reinos que conduzem a direções completamente opostas: o reino de Deus e o reino das trevas, ou o mundo. O mundo caminha em uma direção completamente oposta à direção traçada por Deus para o homem. Deus quer que o homem caminhe num sentido, numa direção, e o mundo caminha em outra direção completamente oposta, de maneira que não pode haver meio termo, não pode haver compactuação entre aquele que está no reino dos céus. Não pode, claro, haver compactuação também com aquele que está no reino das trevas, nenhum deles compactuando com o outro lado. Há que se tomar uma decisão. É a grande opção da vida. O problema existencial de qualquer pessoa se resume a esta decisão que se tem que tomar. Na vida, sempre nós nos deparamos com decisões. Algumas delas podem ser proteladas, outras não. Esta é uma decisão que, enquanto a pessoa tem vida aqui na Terra, pode ser protelada, mas acabando a vida, a decisão já está tomada. Aliás, quando a pessoa não toma esta decisão, é que a decisão já está tomada. O fato de não tomar uma decisão já é uma decisão. E a decisão é a seguinte: você nasceu, pertence ao reino das trevas, ao mundo, por nascimento e por adoção, porque você concorda. Você cala, no mínimo você se cala, e de qualquer forma você concorda com este mundo. Você está concordando com a sua direção, você está caminhando na mesma direção, então você pertence ao mundo. Se você pertence ao mundo, você não pertence ao reino de Deus. O reino de Deus se opõe ao mundo. Esta é a grande decisão que se tem que tomar aqui na vida. Ou você dirigirá a sua vida escolhendo seus padrões, andando de acordo com os princípios estabelecidos pelo mundo, ou você não aceitará esses princípios do mundo e tomará uma decisão de pertencer ao reino de Deus e ser governado pelo Rei Jesus Cristo. Esta é a grande opção que se tem que tomar na vida, porque depois da morte já não há mais possibilidade de tomar essa decisão. O que Deus nos mostra é o seguinte: você tem a sua existência aqui na Terra como uma experiência. Você tem essa existência para que tome essa grande decisão da eternidade. Eu lhe perguntaria: onde é que você vai passar a eternidade? Pelo menos você sabe que a sua vida é eterna, que você não acabará, que você vai para algum lugar após a morte. Você sabe disso? Onde é que você passará a eternidade? O que você fará durante a eternidade? Tudo isso depende da decisão que você tomar agora. Qual é a decisão? Ou entra para o reino de Deus, ou permanece no mundo, no reino das trevas, como você está. E a prova de que você está no reino de trevas é que você concorda com o mundo. Você aceita o mundo, aceita os seus padrões, trabalha, age, vive, se diverte, caminha, anda, tem seu prazer de acordo com o mundo. Tudo você faz de acordo com o mundo, você concorda com ele, portanto você não está no reino de Deus. Só está no reino de Deus aquele que é dirigido pelo Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei e Senhor de todos os seus súditos, de todos os discípulos que decidem espontaneamente pertencer a ele. E falando em Jesus, eu quero dizer que a Bíblia estabelece claramente no Evangelho de João, no capítulo 10,
que Jesus é a porta. O reino de Deus tem uma porta. Se você permanecer no mundo, está andando de acordo com o mundo. Porém, se você optar, escolher entrar no reino de Deus, então há um só caminho: entrar pela porta e depois trilhar esse caminho único. A porta é Jesus. Você tem que ter um encontro com Jesus e você, diante de Jesus, tem que tomar uma decisão. Ou lhe pertencerá, lhe obedecerá, ou você continuará a pertencer a você mesmo e ao mundo, é claro. Mas para entrar pela porta é necessário que você tenha uma atitude. Esta é a atitude que você tem que ter. Qual é? De sinceridade, verdade, reconhecendo o que você é, reconhecendo que você dirige a sua vida, reconhecendo que isso é um grande pecado aos olhos de Deus, que tem todo o poder no universo e que tem inclusive o direito de dirigir a sua vida. Porém, você nega a ele esse direito e você dirige a sua vida de acordo com padrões que você estabeleceu e você aceita, não com padrões que Deus estabelece. Este é o grande pecado do qual você deve se arrepender. Eu lhe perguntaria: você sabe qual é o seu futuro? Você sabe o que o espera? Você sabe o que será daqui a 100 anos? Você sabe como você estará daqui a 20 anos? Você não sabe nem o amanhã, quanto mais daqui a 20 anos. E que presunção de pensar que você pode dirigir a sua vida se você nem sabe o que será o amanhã. Por que não confiar a sua vida àquele que sabe o que será o amanhã, o que será daqui a 20 anos, o que será daqui a 100 anos e por toda a eternidade? Esta é a decisão. Você vai tomar uma decisão. Ou você permanecerá, continuará pertencendo ao mundo, ou você se entregará a Jesus, entrando por essa porta para pertencer a Ele e obedecer a Ele. É necessário que você seja sincero, reconheça onde você está, qual é a sua posição e a decisão que você tem que tomar. E a decisão que se tem que tomar é a seguinte: você pertence a um reino, você tem que morrer nesse reino, acabar com seus negócios nesse reino, para pertencer a outro reino. Você vai perguntar: será que é necessário tanto radicalismo assim? De rejeitar, renegar completamente este mundo? E eu lhe direi: muito mais do que você pensa. Não negar somente o mundo, não negar somente a sua vida nesse mundo, mas negar inclusive a você próprio. É a exigência de Jesus. Você vai dizer: mas é uma exigência muito forte. E eu direi: não há outro caminho, apenas esse. E se você rejeitar essa exigência, você continuará pertencendo ao mundo e arcará com todas as consequências cabíveis. As consequências, você verá a gravidade delas quando se deparar com Jesus Cristo, o Rei. Então ele será juiz. Quando ele julgar todas as coisas, todas as pessoas, todas as nações, e você se encontrar com ele, você o verá como juiz e você saberá quais são as consequências da sua atitude impensada, presunçosa e nécia de permanecer no mundo, fazendo a vontade do diabo, sendo enganado pela aparência desse mundo e rejeitando o único caminho que poderia conduzir você para a certeza de uma eternidade feliz, para a certeza de justiça e de paz, de vida para todo sempre. Eu quero ilustrar de duas maneiras. Eu quero falar da morte. O que é morte? As pessoas se espantam com morte, mas a própria palavra morte significa separação. Separação. Eu vou citar dois exemplos. O primeiro deles é no casamento. Quando a pessoa se casa, ela está rejeitando, está morrendo para aquela vida, morrendo para a vida de solteiro, a vida anterior, a vida de andar sozinho, e tomando uma decisão de viver em companhia daquela pessoa com quem se casou. O casamento significa morte para um estado e união para outro estado. O estado civil, é claro. Morte para o estado de solteiro, vida para o estado de casado. Outra ilustração é quando você muda de emprego. Você deixa um emprego para aceitar o outro emprego. Se você deixou o primeiro, você morreu para o primeiro, você se separou dele. Você não pode estar em dois empregos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, é impossível. Ou você estará em um deles, ou você estará no outro.
Se você deixou o primeiro para aceitar o segundo, você morreu para o primeiro emprego a fim de aceitar o compromisso do segundo emprego. Assim é com a vida. Você deve rejeitar, morrer para a velha vida, vida esta vivida em comum acordo com o mundo, para o mundo, acomodado, conformado com o mundo, e você então nascerá no reino de Deus. Você entrará no reino de Deus pela porta, que é Jesus Cristo. Mas em tudo você deve sempre ter em mente que Jesus vai aceitar a você, se você tomar essa decisão. Veja bem, não é que você tenha uma atitude de condescendência com Jesus porque ele morreu. Não é nada disso. Jesus é Senhor do universo agora. Ele é Rei do seu reino e é Senhor de todo o universo. E ele, por misericórdia, você tenha sempre em mente isto, aceitará a você nessa condição de você se arrepender de ter dirigido a sua própria vida, de você se arrepender, ter tristeza de ter tomado todas as atitudes de acordo com o mundo. Você se arrependerá, você sentirá tristeza e nojo do seu passado, em que você dirigia a sua vida sem nem saber para onde estava dirigindo. E agora você entrará para um novo reino pela porta. Você aceitará uma condição de obediência a Jesus. Você passará a viver nesse novo reino, vivendo com Jesus, obedecendo a Jesus, tendo a Jesus como o Senhor da sua vida. Assim você estará no reino de Deus, que é um reino onde Jesus Cristo dirige. Ele é o Rei. Você estará obedecendo a Ele, juntamente aqui na terra, com todos aqueles que pertencem a Ele e que igualmente tomaram essa decisão de pertencer a Ele e de não mais pertencerem ao mundo. Você está entendendo essa decisão que se deve tomar? Decisão de rejeitar o mundo para pertencer ao reino de Deus. É impossível você pertencer ao mesmo tempo ao mundo e ao reino de Deus. E quando você decide morrer para o mundo e viver para Deus, você está tomando a grande decisão da vida. E logo a seguir, você naturalmente que procurará ser batizado no novo reino. Sabe o que é batismo? O batismo significa nada mais do que isto: um testemunho público de que você morreu para a velha vida, morreu para o mundo, morreu para o reino das trevas, para o seu próprio governo sobre a sua própria vida, e você estará nascendo num novo reino, no reino de Deus, para o governo de Jesus sobre a sua própria vida e para obedecer a Ele e viver com Ele para sempre, caminhando numa direção completamente oposta à direção em que você vinha caminhando no mundo. Esta é a porta do reino de Deus. Meu amigo, meu querido, minha irmã, entre por essa porta. Você será uma pessoa feliz porque estará no caminho certo que conduz à vida eterna. Amém.